Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Eu estava aqui meditando desde manhã nessa palavra e eu passei o dia ruminando, né? Igual a boi quando come, depois fica ali, ó, ruminando essa palavra. E essa palavra, ela abriu os meus olhos espirituais para um determinado entendimento da palavra. A palavra em Atos 12 fala que quando o rei Herodes começa a perseguir a igreja do Senhor Jesus aqui na terra, a igreja do caminho, pois assim foi chamada a igreja naquela época, quando Yeshua morre e ressuscita ao terceiro dia. E a palavra diz que Herodes mata o irmão de João e prende Pedro e coloca ele no cárcere. E a palavra diz que ele é guardado por guardas. 2 estavam dentro da cela e outros guardavam por fora da cela. E a palavra do Senhor Jesus diz que ele não foi julgado naquele dia porque antecedia a Páscoa. Depois da Páscoa, ele iria ser julgado. Um dia anterior do julgamento, o anjo do Senhor aparece na madrugada na prisão. Toca em Pedro. Pedro estava dormindo com 2 guardas do seu lado. E o anjo toca nele e diz: corre, veste a tua roupa, calça a tua sandália e coloca a tua capa e vem comigo. E Pedro não sabia discernir se era sonho, se era uma visão ou se era real. E a palavra diz que ele passa pelos primeiros guardas, pelos segundos guardas, que ele vai até o portão principal, que era um portão de ferro que dava para a rua. O portão abre-se só e eles passam. E eles vão para uma rua. Num determinado ponto, o anjo deixa Pedro. Pedro segue em direção à casa de Maria, mãe de Marcos, aonde o povo estava reunido, orando, intercedendo pela vida dele. E a palavra diz que ele bate a porta e começa a chamar. E Rode, a serva daquela casa, ouve a sua voz, reconhece, fica maravilhada, cheia de alegria e vai contar aos irmãos em vez de abrir a porta. E ele diz: não, você deve estar tendo uma visão, deve ser o anjo dele. E ela diz: não, é ele. E eles abrem a porta. Quando eles abrem a porta, é Pedro e eles ficam maravilhados. Pedro manda fazer silêncio porque ele não poderia saber, né, os inimigos que eles estavam ali. Ele entra, conta tudo como Yeshua o libertou da cadeia. E ele vai para outro lugar para não ser encontrado. E a palavra diz que no outro dia, o rei Herodes manda buscar Pedro para poder fazer acusação e julgá-lo. E ele não estava mais lá. Ele faz uma investigação, ele não encontra a solução e ele manda matar aqueles guardas. Herodes vai para uma outra região, diz que ele veste suas roupas de linho e ele vai para um determinado lugar e ele começa a proclamar e o povo começa a dizer: ouço a voz de um Deus, e ele fica glorificado, se achando Deus. E Adonai, e o Deus, naquela mesma hora, manda um anjo tocar nele com a morte. E a palavra diz: morreu Herodes comido de bicho. É muito forte. E a palavra do Senhor Jesus transforma, sara e cura. Eu consigo, nessa palavra, ver alguns pontos chaves. A primeira coisa: prisão nenhuma pode deter aquilo que Deus tem para a tua vida. Não deteu Pedro. E outra coisa, você precisa se revestir. O anjo disse: veste a tua roupa, calça a tua sandália e coloca a tua capa. Palavra, oração e fé. E outra coisa, quando ele bate a porta, quando ele entra, ele diz: silêncio. Tem coisas que ninguém precisa saber. Só quem vai orar pela tua vida, ou você mesmo, Yeshua. Ore, busque, clame ao Senhor, porque o mesmo Deus que tirou Pedro da prisão, que fez Herodes saber quem era Deus, continua sendo o mesmo Deus e não falha e não erra e age na hora certa. Shalom Adonai. Receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida.